graças te damos, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pelo sacrifício na cruz. Muito obrigado, Senhor, porque nossos pecados nos faziam sujos na Tua presença e hoje somos limpos na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu infinito amor que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque podemos ser livres. Podemos ser livres, Senhor. Não somos mais escravos do pecado, mas somos livres. Oh, Pai. Obrigado, Senhor. Não podemos nem entender tamanho amor, Senhor, com o qual o Senhor nos amou. Mas, Senhor Jesus, na nossa fraqueza, Senhor, e na nossa falta de fé, Senhor, nós queremos, Senhor, render a Ti louvores, render a Ti gratidão, render a Ti honra. Toda glória, todo louvor pertencem a Ti e somente a Ti, ó Pai. Por isso, Senhor Jesus, nós Te agradecemos. Por isso nós, Senhor, nos rendemos na Tua presença. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti que o Senhor leve cativo o nosso pensamento a Cristo. Que nada nos impeça, Senhor, de ouvir a Tua voz nesta noite. Que nada, Senhor, venha nos atrapalhar, Senhor. Senhor, nós nos revestimos a nossa mente com o capacete da salvação, Senhor. E Te pedimos que todo dardo inflamado de Satanás seja desviado de nós, Senhor. Para que nós possamos ouvir a Tua voz, para que nós possamos praticar, Senhor, porque nós queremos nos render a Ti, Jesus. Nós queremos nos render a este nome precioso, que é sobre todo nome, Senhor. Oh, Jesus, 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 maravilhoso. Oh, Jesus, maravilhoso. Oh, Jesus, conselheiro. Oh, Jesus, príncipe da paz. Aleluia, aleluia. Santo, 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 poderoso. El Shaddai, Senhor dos exércitos, Tu és santo, Senhor. Teu é o reino, Senhor. Tu é a honra e Tu é a glória, Senhor, para todos sempre. Para todos sempre, ó Pai. Por isso nos rendemos e Te damos graças, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Me arruma um papel aí, que senão não vou conseguir enxergar lá no fundo. Por favor. Um papel. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Eu quero ler com vocês, eu li o versículo 4. Quero ler com vocês o versículo 5 de 1 Pedro, capítulo 2. Depois nós vamos ler o 4 de novo. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar mais um pouquinho? Senhor Jesus, nós já Te pedimos, Senhor, que o Senhor tome cativo o nosso pensamento, a nossa atenção, a nossa imaginação, porque queremos ouvir a Tua voz, ó Pai. Senhor, fala conosco nesta noite, Senhor, que nós possamos ouvir, compreender e praticar, Senhor, tudo aquilo que nós vamos falar. Não queremos, Senhor Jesus, que esta palavra seja, Senhor, mais uma informação na nossa vida, ó Pai. Mas queremos sim, Senhor, que ela se torne vida em nós, Senhor. Que ela se torne um conosco. Que possamos, Senhor Jesus, viver efetivamente, Senhor, tudo aquilo que nós vamos falar aqui da Tua palavra nesta noite, ó Pai. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Você quer sentar? Antes de eu ler de novo, eu quero falar
lembrar algumas coisas para vocês. No dia 4 de março, por favor, repita comigo, 4 de março. Não foi em fevereiro, tá? É 4 de março vai ter o batismo. Porque já algumas pessoas perguntaram, dia 4 vocês tiveram batismo? Não tivemos ainda. Batismo será no dia 4 de março, às 16 horas. Tá? Então, se você tem alguém que quer se batizar, sabe de alguém, dê o nome aí, procure um pastor, ou ligue para esse telefone, mande um WhatsApp para esse número, que a gente vai estar encaminhando. Outra coisa também é que o nosso culto de domingo à noite, esse culto do domingo à noite, vai passar para o sábado, mas também só em março. Amém? Março, não é antes. É dia 18 de março, é um sábado, vai ser o culto, então nós vamos ter culto no sábado de noite, às 19 horas, e no domingo, às 9 horas da manhã, para quem quer vir no domingo de manhã. Tá bom? Mas só em março também. Tá? Para não dar confusão. E no dia 19 de março, às 7 horas da noite, vai estar fechado, tá? Então, avise, nos ajude a avisar as pessoas, que é no sábado. Porque senão, daqui a pouco chega alguém aí e diz, os irmãos foram arrebatados, e eu fiquei, não, calma, não foi. Só o culto que foi trocado. Vai saber, né? Mas, enfim, pode dar um susto, né? Às vezes, já aconteceu lá em casa. Quando às vezes elas não me acham assim, né? Fico assim bem desesperada. Digo, mas então tá na hora, tá precisando orar mais. Se debater o desespero, né? Vamos ler então. Eu quero ler o versículo 4 também, Fran. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Amém? Então, aqui, o apóstolo Pedro está falando que Jesus é a pedra que vive. Amém? Ele está falando de Jesus, no versículo 4. Mas ele está falando, no versículo 5, que nós também somos pedras que vivem. Eu me lembro que a semana passada a pastora falou que ela estava dando um exemplo da justiça de Deus. Quem estava aqui? Quem ouviu? Tu estava? Que bom, né? Que bom que a pastora que falou estava. Ela falou sobre o sol, vocês lembram? Que não tem nada que não seja, mesmo que não tenha a mesma natureza do sol, consegue se chegar perto do sol, porque se desintegra, vamos dizer assim. O apóstolo Paulo está falando aqui que Jesus é uma pedra que vive, e ele fala que nós somos pedras que vivem. Precisamos ter a mesma natureza de Cristo. Se a gente não tiver a mesma natureza de Cristo, é como um metal querer se aproximar do sol. Não vai chegar. Não vai chegar. Se nós não tivermos a mesma natureza de Cristo, nós não podemos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre essas pedras que vivem hoje, se o Senhor me permitir. Bom, então, as pedras... Me obedeça, por favor. As pedras vivas, elas não estão isoladas. As pedras vivas, elas não estão amontoadas em pilhas ou esparramadas pelos campos. Cada pedra tem o seu devido lugar no projeto de Deus. Volta o texto ali, bota de novo. O 5.
pedras que vivem edificar o quê? Casa. As pedras não podem estar espalhadas. Para construir uma casa, a gente não constrói uma casa com pedra espalhada. Não. Cada pedra tem que estar no seu devido lugar, senão a casa cai. Não é assim? Né, pastora Nádia, me ajuda aí. Cada pedra precisa estar no seu devido lugar. Então, elas não podem estar espalhadas, elas não podem estar amontoadas num canto. Não, elas têm que estar no seu devido lugar, no projeto da casa espiritual do Pai. Então, sendo pedras vivas, nós, pastor Marcelo gosta muito desse versículo, que diz que na unidade o Senhor ordena a bênção. Precisamos estar unidos. O apóstolo Paulo diz, acho que é Paulo, está lá entre Mateus e Apocalipse, né, que diz, não deixa de congregar como é costume de alguns. Por quê? Porque dentro do cada um no seu lugar, nós temos uma função na edificação da casa espiritual. Então, hoje eu estou aqui falando com vocês, mas tem outros que têm essa mesma função. Que o Senhor fala com você e você precisa falar para nós. Tem outro irmão que a função dele é orar pelos doentes. Tem outro irmão que a função, a pastora falou quarta-feira sobre os ministérios, né? Tem outro irmão que a função dele é ir lá, ouvir, aconselhar, cuidar. Não é o meu caso, viu, gente? Eu costumo dizer que eu também não sou pastora. É complicado. Mas a gente, né, precisa ouvir os irmãos. Mas quem tem essa função tem uma graça muito maior de Deus, porque está no seu devido lugar. Agora, se essa pessoa que tem essa função não está no lugar dela, aí eu que não tenho a função, tenho que ir lá suprir, né, e me esforçar para... Você precisa exercer seu ministério, querido. Você precisa estar no seu lugar. Mas isso tudo tem condições, não é assim, tá bom, então eu vou aconselhar os irmãos. Você está pronto? Eu tenho um texto que, para mim, é um dos, não vou dizer o mais, mas um dos mais tristes da Bíblia. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 34. Sacerdotes, porém, eram muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que os irmãos, os levitas, os ajudaram, até findar-se a obra e até os outros sacerdotes se santificarem. Porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Bota capítulo 30, versículo 3. Porquanto não a puderam celebrar, estava falando da Páscoa, não puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente. E o povo, as pedras vivas, estavam espalhadas. Eles não tinham se reunido em Jerusalém. Para mim, esse é um dos textos mais tristes, assim. Porque nós temos a palavra, nós temos o Espírito, nós temos a função, e às vezes a gente faz como esses sacerdotes aí. E aí chega o tempo de ministrar, de dar frutos, e não estamos preparados. As pedras vivas não podem estar espalhadas pelo campo. Cada um tem o propósito. O Espírito Santo é que dá vida às pedras. E o Espírito também é quem habita a casa espiritual. Diga que sou eu. Nós somos casa espiritual. Amém? Então,
O Espírito Santo que está aí dentro de você é quem dá vida às pedras, é quem dá vida ao teu ministério, é quem dá vida ao dom que Ele te deu. Use, mas esteja preparado. Não é de qualquer jeito. Chegou o tempo de celebrar Páscoa, era o rei Ezequias, esse, do capítulo 29. Chegou o tempo de preparar a Páscoa, mas eles não puderam preparar no tempo certo. Eles tiveram que preparar a Páscoa depois. Eu quero fazer uma pergunta para você. Será que nós temos ainda tempo hábil antes da vinda de Jesus para não estarmos preparados? Para deixar para depois, para se preparar? Será? A pastora disse, né, que nós precisamos correr. Corra no se preparar. Corra no estar preparado. Ah, pastora, mas eu não sei como que eu vou fazer isso. Então, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro eu vou ler, eu baguncei todos os textos aí, tá? Primeiro eu vou ler Filipenses 2, capítulo 2, versículos 12 ao 15. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, Pedro fala de pedras vivas, Paulo fala de luzeiros, Pedro também fala de templos e de sacerdotes e de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, né? Mas todos eles estão falando da mesma coisa. De estarmos prontos para servir o Senhor em meio a uma geração pervertida e corrupta. Vocês querem uma geração mais pervertida e corrupta que essa nossa? Essa semana eu estava na natação e eu estava no vestiário. E estava tocando músicas de carnaval. Gente, nem o filme, vou usar o termo adulto, mas que você possa imaginar não era tão baixo quanto o nível das músicas que estava tocando num vestiário que tinha, inclusive, crianças. Mas nós precisamos ser luz. Nós, pedras vivas, precisamos ser eficazes. Nós precisamos manifestar a presença, nos reunir para nos fortalecer, para ir lá fora ser luz. É fácil ser luz dentro da igreja. É bem fácil. Que não tem nenhuma música podre tocando para levar a nossa mente, sabe lá Deus para onde. É muito fácil. Mas nós precisamos ser irrepreensíveis e sinceros. Agora, no finalzinho do versículo 12, na carta de Filipenses, o apóstolo Paulo diz, olha, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu tenho outras traduções da Bíblia em casa, né? A do Alderi Nelson diz assim, ocupai-vos na obra da vossa salvação. Opa! Se ocupe na obra da sua salvação. Mas como que eu faço isso? Vamos ver mais adiante. Vamos andar um pouquinho. Ou, outra tradução diz assim, ponha em ação a salvação de vocês. Mas, pastora, como que eu ponho em ação a salvação? E aí ele diz aí, com temor e tremor. Temor
é mais do que simplesmente respeito. Temor inclui um elemento de, vou usar esse termo, santo terror diante da grandeza de Deus. É uma reverência tal que faz com que eu tenha consciência da presença dele. No final do ano, eu levei um livro para a praia sobre o tabernáculo. E tem uma coisa, algumas me chamaram a atenção, mas a que mais me chamou a atenção é um livro histórico, tá? Então ele fala os vários períodos e tal, que como que eles se rendiam no templo. Muitos ajoelhavam, como a gente faz às vezes aqui, e botava o rosto. Mas a rendição, o que simbolizava a rendição total, eles deitavam e esticavam os braços. Porque quando você está deitado no chão, com o rosto para baixo e com os seus braços para cima, você não tem nenhum tipo de defesa. Tem como você se defender. Nós precisamos reverenciar o nosso Senhor e nos render desta forma. Mas isso fazem as pedras vivas. Sabe? Pedras vivas. Que são luz no mundo. A Bíblia fala de várias coisas a respeito do temor do Senhor, se você quiser estudar, né? Princípio da sabedoria e do conhecimento, fonte de vida, deve ser entesourado, algo em que se deleitar, fonte de alegria. O temor do Senhor é tudo isso em nós e muito mais. Sem temor ao Senhor, nós não conseguimos exercer o sacerdócio que Ele destinou a nós, que nós exercêssemos. Aí seremos como aqueles sacerdotes que não se prepararam a tempo hábil. Eles não deixaram de ser sacerdotes. Eles eram sacerdotes, mas eles não estavam prontos. Sabe o que diz a respeito de mim e de você em Apocalipse? Vai lá, Apocalipse capítulo 5. Versículo 10. Para o nosso Deus, os constituístes reino, que reinarão depois que Jesus voltar no céu com os anjinhos em nuvens, caminhando em nuvens. Não? Sobre a terra. Sobre a terra. Precisamos ser sacerdotes prontos e habilitados para reinar hoje, em meio à geração perversa, sendo luzeiros. A palavra fala que a criação geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Vocês estão acompanhando aí algumas notícias, né? Eu não acompanho muito, às vezes algumas, porque tem umas que chega a dar, a gente fica meio fora se a gente. Mas, gente, a natureza está gemendo, esperando que eu e você reinemos sobre a terra. Sacerdote, você precisa reinar sobre a terra. Sacerdote, você precisa reinar sobre a terra. Sacerdote, você precisa reinar sobre a terra. Amém? Tem um texto que está em 2 Crônicas. Eu não vou ler o capítulo inteiro, depois você lê em casa. Mas ali fala sobre o reinado do rei Josias. Esse rei, ele começou a reinar sobre Israel. Ele tinha 8 anos de idade.
Então ele foi ensinado pela mãe dele, né, nos caminhos retos, e a palavra diz que ele andava em retidão com o Senhor. Então, qual é a primeira coisa para nós? Não vos desvieis nem para a esquerda, nem para a direita. Como que eu faço isso, Espírito Santo? Que caminho que eu devo tomar agora? Espírito Santo, como é que eu faço esse negócio? Espírito Santo, como é que eu falo com essa pessoa? Espírito Santo, como é que eu resolvo essa situação no meu casamento? Espírito Santo, como é que eu falo com meu filho? Espírito... Dependência total. Ah, ele tinha alguém. O rei Josias tinha alguém que ele consultava para que ele não fosse, porque ele era imaturo. Amém? 8 anos. 8 anos reinando sobre uma nação. Ele precisava de algum conselheiro. O Senhor deixou para nós o Espírito Santo, que é nosso conselheiro, mas nós precisamos ouvi-lo. Às vezes a gente meio que diz para o Espírito Santo: espera aí um pouquinho, deixa que isso aqui eu resolvo. E quebra a cara. Obviamente. Né? Quebramos a cara. Por quê? Porque o Espírito Santo está ali para nos conduzir a toda a verdade, para nos ensinar, para nos corrigir. É Ele que está ali disponível. O Senhor disse: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar outro Consolador para vocês. E Ele vai estar com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Então, o rei Josias tinha isso. Aí, quando ele começou a entender, ele começou a buscar o Senhor. Eu estou contando para você a história que está lá no capítulo 34. Depois você lê. Ele começou a buscar o Senhor. O Espírito Santo nos conduz ao arrependimento. É Ele quem nos conduz ao arrependimento. E aí, quando Ele nos conduz, nós buscamos o Senhor. Por quê? O versículo que eu li antes, lá em Filipenses, diz... Deixa eu abrir aqui de novo. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Olha o que diz ali. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. É Ele quem efetua em nós o querer e o realizar. É Ele quem nos conduz ao arrependimento para que nós possamos buscá-lo. É Ele quem nos guia em retidão. Ele efetua em nós o querer. Senhor, eu quero. Então tá, Senhor, eu quero ser pedra viva, eu quero ser um sacerdote que vai fazer a diferença nessa geração, eu quero exercer o dom que o Senhor me deu, eu quero. Muito bem, mas o realizar vem dele. Por isso que eu disse que os sacerdotes antes não deixaram de ser sacerdotes, mas eles não estavam preparados. Não fuja do processo que Deus está fazendo na tua vida. Todas as coisas acontecem na terra, ou com nós, se você quiser, porque Deus permite. Às vezes, a permissão dele é porque a gente resolveu deixar ele de lado e fazer como nós queremos. E às vezes não, às vezes ele permite algumas coisas para que nós possamos crescer. Né? Eu estava lendo essa semana o livro de Jó. E o primeiro versículo de Jó diz que ele era íntegro e reto. Ou seja, ele não deixou Deus de lado, ele não fez nada de errado. Mas Deus permitiu todas as coisas acontecerem na vida dele. Por quê? Porque vai chegar lá no fim do livro e ele vai dizer: verdade, Deus. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Antes eu te conhecia de ouvir o pastor pregar. Mas agora eu te conheço porque eu ando contigo. O Senhor quer nos levar a esse caminho. Ele quer nos levar, Ele nos deu dons, Ele nos deu ministérios, mas tem um objetivo.
Então, não fuja desse processo. O que o rei Josias fez depois? Depois ele começou a purificar Judá. A pastora já falou aqui nos últimos, acho que 4 domingos. Se você não lembra, vá rever as palavras. De várias coisas que nós precisamos deixar, tirar, que o Espírito Santo nos limpe, nos purifique. Isso são altares que estão dentro de nós que precisam ser retirados. O rei Josias, que é uma figura, né? Ele começou a destruir os altares dos deuses que tinham espalhados por Judá. Quais são as coisas que estão na nossa vida que estão ocupando o lugar de Deus? Essas coisas precisam sair da nossa vida. É fácil? Claro que não. Você acha que foi fácil para ele passar o reino inteiro, começou derrubando tudo? Vocês acham que as pessoas gostaram? Claro que não. Mas nós precisamos ter uma posição firme, reta com o nosso Deus. Não podemos negociar as coisas. Ah, não, mas isso aqui, mas não é bem assim, né? Não, é assim. Se a Bíblia diz, é assim. Ponto. Então ele purificou Jerusalém, derrubou os altares. E depois o que ele fez? Ele começou a reparar a casa do Senhor. Aí, meu querido, nós precisamos desentulhar a nossa vida e começar a permitir que o Senhor encha. Só depois que ele começou a reparar a casa do Senhor é que ele encontrou o livro da lei. Antes, não. E o livro que ele encontrou foi o Deuteronômios, tá, gente? Que era a palavra não era a Bíblia que nem a nossa, assim, que tem todos, não, era separado em rolos. O que eles encontraram foi o livro de Deuteronômios, onde tem todos os procedimentos que um sacerdote precisa fazer para oferecer um sacrifício agradável a Deus. O Senhor não vai te dar o script antes de você estar limpo, antes de você estar rendido na presença dele. Não, Deus não trabalha assim. Eles encontraram o livro da lei, e quando eles encontraram o livro da lei e levaram para o rei Josias, ele leu o livro, ele se arrependeu, porque ele viu quanto longe eles estavam. Mas então o que eu vou fazer, né? Nesse mesmo capítulo, o rei Josias manda os chefes, né, dele irem consultar a profetisa Hulda para ouvir o Senhor. Se nós estamos perdidos no meio do processo das pedras vivas, ou estamos espalhados pelo campo, ou estamos amontoados em algum lugar, e não estamos na nossa função, nós precisamos buscar ouvir o Senhor. Ouça o que o Senhor tem a te dizer. Como que eu vou ouvir o que o Senhor tem a me dizer? Leia a palavra. Preste atenção naquilo que o Senhor está falando por meio das pessoas que estão falando com você a respeito da palavra. Eu até falei no domingo de manhã, no outro domingo, eu disse assim, não busca... Estava falando, para as mulheres, não vai buscar um conselho a respeito do teu casamento lá no salão de beleza. É muito bom a gente ir no salão de beleza. Eu gosto, vocês não gostam? Eu gosto. Mas assim, saem uns conselhos. Cuidado, onde você está buscando? Qual é a fonte que você está buscando beber? Onde que nós estamos buscando? Quem nós estamos ouvindo? O rei, aqui, quando ele se arrependeu, quando ele viu que a situação dele estava horrível, ele não foi ouvir o que o chefe, o conselheiro, o vidente, o sei lá quem, do reino tinha para dizer, não. Ele disse assim, não. Vocês vão lá falar com a profeta, porque eu quero ouvir o que Deus tem a dizer.
Nós precisamos ouvir o que Deus tem a dizer a respeito das situações da nossa vida. Pedras não são vivas de outro jeito. Não tem como se tornar pedras vivas se for de outro jeito. E aí, no versículo desse capítulo 34, 2 Crônicas 34, no versículo 27, tem a resposta de Deus para Josias. Pastora, como que eu vou ser pedra viva? Porque o teu coração se amoleceu, se rendeu, sem defesas. Essa palavra enterneceu. Nosso coração não pode ser de pedra, ele precisa ser de carne. Jeremias fala, eu tiro o coração de pedra e dou para vocês um coração de carne por meio do Espírito. Nosso coração precisa se enternecer. Mas o meu coração tem umas coisas que... não, eu acho que não é bem assim. Ore. Senhor, tira o coração de pedra e coloca em mim um coração de carne. É a primeira coisa. Está ali. Pode botar o versículo. Primeira coisa. Depois disso, ele se humilhou. Isso aqui é Deus falando a respeito do rei, gente. Através da profeta. Você se humilhou perante Deus. Nós temos que reconhecer que muitas vezes a gente até, algumas coisas a gente, pela correria do dia a dia, mas o Espírito Santo, pela sua infinita misericórdia, nos conduz ao arrependimento. E quando ele nos conduz ao arrependimento, nós precisamos nos humilhar. Entender, Espírito Santo, é isso que o Senhor está falando comigo. Me ajuda, tira de mim aquilo que não te agrada. Eu costumo dizer que essa é uma oração para os fortes. Não é para qualquer um. Senhor, tira de mim aquilo que não te agrada, porque Ele vai tirar. Ele vai tirar. Quando ouvistes, quando você ouviu o que estava lá no livro de Deuteronômios, as ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, quando você ouviu aquilo que Deus falou que Ele ia fazer nessa geração perversa, quando você ouviu que o Senhor vai fazer com aqueles que não se rendem, quando você ouviu que o Senhor fala, a palavra diz, aquele que acrescentar, acrescentarei as maldições. Lembram desse texto? Está lá em Apocalipse. As maldições de todo esse livro. Aquele que tirar um pedaço, eu vou tirar todas as bênçãos desse livro. Você ouviu, mas não é ouvir de qualquer jeito. É ouvir escutando, é ouvir entendendo, é ouvir com atenção, compreendendo o que está sendo dito na palavra. Você ouviu, rei, você ouviu. Você ouviu o que ia acontecer com esse lugar, com essa terra e com as pessoas desse lugar. Então, rei, você se humilhou perante mim. Precisamos, como igreja, interceder pelas pessoas deste lugar. Para que todas as maldições não venham sobre este lugar. Quando estou falando desse lugar, não estou falando aqui a nossa congregação, nosso umbigo. Não. Estou falando da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Você, não sei se você está acompanhando as coisas que estão acontecendo. Mas o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa que você esteja pronto, que eu esteja pronta. O Senhor tem pressa, precisamos nos apressar.
Não são dias de a gente esperar para se santificar, não, não. Precisamos ser diligentes em nos santificar. Você ouviu, né? Você se humilhou perante mim, rasgaste as tuas vestes, ou seja, o rei ficou sem defesa na presença de Deus. Quando nós estamos nus, não tem nada que possa ser escondido. Não adianta a gente querer tentar esconder coisas de Deus. Muitas vezes nós tentamos esconder coisas de Deus. Por isso que eu disse que é fácil ser luz aqui dentro da igreja, né? Mas e lá fora? As pessoas podem olhar para a minha vida e para a tua vida e enxergar Jesus? Essa é a nossa função. Essa é a nossa função na nossa casa, como sacerdotes dentro de casa. Essa é a nossa função como família, com a nossa vizinhança. Essa é a nossa função no nosso bairro. Essa é a nossa função no nosso trabalho. Essa é levar Jesus. Porque nós somos pedras vivas de um templo que anda. Um templo que anda, que carrega a presença de Deus. E choraste perante mim. Essa palavra choraste aí é chorar amargamente, não é assim, aquelas lágrimas cenográficas. Não, não. É o chorar de quem está nu, sem defesa. Mas tem lugar para chorar. Tem lugar. Não adianta chorar em qualquer lugar, não. Não adianta nós chorar pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, pelas pessoas que amamos, pela nossa cidade, pela nossa nação, no lugar errado. Precisamos chorar no lugar certo, na presença do Senhor. E olha o que aqui diz o finalzinho do versículo. Eu também te ouvi. Pergunto para você. Você quer que o Senhor te ouça? Pensa bem. Você quer que o Senhor te ouça? Amém? Você quer que Ele te ouça? Precisamos ser pedras vivas. Precisamos ser aqueles que oferecem sacrifícios agradáveis a Ele. Fugiu o meu texto daqui. Casas espirituais, sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Queremos ser ouvidos por Deus. Temos orado por muitas coisas, temos orado por pessoas, temos orado pela situação da nossa nação. Não sei se você tem orado por isso. Eu tenho orado por essas coisas. Mas Deus não nos ouve de qualquer jeito. Se o sacerdote não estiver preparado, ele não pode chegar na presença de Deus sob pena de morrer. Sacerdote que chegasse sem estar santificado na presença de Deus, morria. E sabe como é que eles tiravam ele de lá de dentro da presença de Deus? Por uma corda presa no pé, arrastado para fora. Não é tempo de negociarmos os princípios da palavra de Deus. Não é tempo da gente viver como a gente acha que
tá bom. Não viva estando bom. Não viva estando bom. Viva sendo aquilo que Deus te criou para ser. Vamos viver esses dias que o Senhor preparou para nós aqui, sendo aquilo que Ele nos criou para ser, sacerdotes, habilitados para toda boa obra que Ele preparou para nós andarmos nela. Ele preparou, Ele já preparou, Ele deu o Espírito Santo, Ele morreu na cruz. Sabe, o Criador que fez todas as coisas que você enxerga, eu gosto muito de... não achem que eu sou meio fora. Eu gosto muito de tempestade. Gosto muito de raio. As pessoas têm medo, né? A maioria tem medo. Eu gosto. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquela ali é a voz de Deus. Que a voz de Deus é semelhante aos trovões. Eu gosto. Aquele Deus mesmo. E aí você olha para uma tempestade, vê raios, trovões, aquela coisa assim, né? Que muitas vezes causa terror em muitas pessoas. Esse Deus, ele se esvaziou e veio em forma de homem para me reconciliar com ele. Ele veio em forma de homem para te reconciliar com ele. Sabe para quê? Para que você fosse um sacerdote pronto, habilitado a cumprir tudo aquilo que ele preparou para você cumprir sobre a terra. Quanto tempo nós ainda vamos perder? Sabe qual é o final da história do rei Josias? Nunca se celebrou uma Páscoa como aquela. Com todo o povo unido. Foi tão gigante que a Bíblia diz que nunca nenhum outro rei celebrou daquele jeito. A presença de Deus estava ali. Ele quer estar presente nas nossas vidas, aonde nós formos. Fazer o que é reto, buscar a Deus, purificar, derrubar altares, reparar a casa do Senhor, encontrar o livro, ler o livro, se sujeitar ao livro, a palavra dele. Ele leu, se arrependeu. Então, precisamos buscar conhecer mais e mais ele cada dia. Cada dia. E aí, depois que ele se arrependeu, ele foi ouvir: Senhor, eu fiz tudo errado, e agora como é que eu faço? Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Se até aqui eu fiz tudo errado. Ouça o Senhor. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. O rei Josias, ele é uma figura da nossa vida. Aonde foi que nós paramos no processo de sermos pedras vivas? Aonde foi que nós andamos por conta própria, sem ouvir aquele que nos ensina todas as coisas? Se
Se o Espírito fala com você nesse momento e você quiser se ajoelhar, pode vir para frente. Onde foi que nós paramos no caminho? Oh Senhor, Espírito Santo, que nos conduza ao arrependimento. Mostra-nos, Senhor Jesus. Queremos ter as nossas vestes lavadas no Teu sangue, Senhor. Queremos, Senhor Jesus, estar vestidos com atos de justiça dos santos. Fala, Senhor, aos nossos corações. Queremos voltar, Senhor Jesus, a Ti. Não permita, Senhor Jesus, que sejamos sacerdotes que não estão santificados na Tua presença, Senhor. Santifica-nos, Senhor Jesus. Santifica-nos, Senhor, nesta noite.